Olá, pessoas. Boa noite. Eu sou o Juliano. Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever, o seu podcast literário. E hoje tem aqui comigo o Stefano Volpe. Boa noite, Volpe. Tudo bem? Como que você está? Boa noite, estou bem. Você foi uma das primeiras pessoas a acertar meu nome de cara, Stefano. Cara, eu tava com essa dúvida. Eu pensei assim, não tem um acento no E, que muitas vezes tem um acento, aí vira Stefano, né? Aí eu falei, Stefano, né? Então Pô, mas a acertei. Eu maioria tava da com galera medo, fala né? Stefano, né? Aí meu ouvido dá Ah, aquele. Mas pode me ah. chamar de Volpe. Sim, você inclusive, né, quando a gente estava definindo pautas, eu sempre pergunto como que a pessoa quer ser chamada, né? Aí você colocou Volpe, assim que você comunica também, né, nas redes também, então é Volpe. E, cara, obrigado, bem feliz por você estar aqui, ter essa oportunidade. A gente até falou isso um pouquinho mais cedo, né? Aqui agora, antes de colocar para gravar. E, cara, acho que vai ser um papo super legal. Espero que a gente consiga desenvolver bem interessante. Eu estou bem curioso para saber. E eu acho que do que a gente define aqui na pauta vai ajudar bastante novos escritores, não só conhecer você, sua história, mas para quem está começando nessa jornada que ela é tão árdua, né? Da Sim. literatura no Brasil. Bora lá. Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui. E vamos que vamos. Se o assunto for ajudar também galera que está escrevendo, melhor ainda. Ah, que Vamos massa. nessa. E antes da gente começar com a primeira pauta, eu queria só falar rapidamente do Clube de Autores, nosso apoiador, nosso patrocinador. Clube de Autores, que é a maior comunidade de autores independentes do Brasil. Já tem lá na plataforma mais de 50 mil autores, quase 80 mil livros publicados. Para você que está, né, igual a gente falou agora, começando essa trajetória, essa carreira literária, pode ser uma boa opção para você ter o seu livro físico, esse sonho realizado do livro em mãos e também do livro digital. Tem o QR Code aqui na tela, então só escanear o celular para saber da nossa parceria e também na descrição dos vídeos e nas plataformas de áudio, tem um link também para a gente, para você conhecer mais a parceria. Então, Volpe, eu já quero começar perguntando quando que você começou a escrever. A literatura, a escrita e a leitura o acompanham desde criancinha? Como que foi esse contato inicial com os livros? Cara, eu comecei a ler muito cedo, né? Eu tinha 3 anos, eu já tava lendo. Minha mãe me ensinou Legal. a ler, né? Minha mãe é alfabetizadora. Ah, sim. Então, desde cedo eu fui inserido, né? No mundo dos livros. Era muito nerd na escola. Mas, na Sim. verdade, eu era um nerd de humanas, sabe assim? Porque Uhum. exatas eu nunca fui bem, não. Não sei fazer conta. Algumas contas eu não sei fazer até hoje. Sim. Mas humanas era comigo mesmo, assim, principalmente português, linguagens eu sempre gostei muito, e aí eu tinha contato com a biblioteca, era muito um espaço de refúgio para mim, assim. É claro que eu não Uhum. elaborava dessa forma, mas eu sabia que eu podia sempre fugir para a biblioteca. Eu não passava o recreio da escola no pátio, eu ficava sempre na Uhum. biblioteca. Então, assim, sua E vida é sempre muito recheada de livros, né? Muito pela sua tanto dentro de mãe. casa, né, com a minha Uhum. mãe. Livro didático, eu lembro que eu lia muito livro didático quando eu era pequeno, de outras séries e tal. E aí eu fui Sim. avançando na escola por causa disso também, né? Quando eu tinha Uhum. 16 anos, eu já tinha terminado tudo. Então eu fui me adiantando, né, por causa da leitura. Ah, que legal. Chega curioso, interessante, né? E a gente vê de fato a importância, né, da leitura, de ter acesso. A gente sabe que não é Sim. realidade para a maioria das pessoas, mas quem tem mais acesso à leitura, ao estudo desde novinho, além, eu acho que do gosto que você desenvolve por aquilo, você consegue, né, se capacitar melhor, independente de qual caminho que você segue, né? Então foi algo Cara, com bem, certeza. sim, acho que a base ali da educação ela é muito importante, né? Então, e aí nessa época também, a escrita também fazia, você já arranhava alguma coisa, talvez não ter o sonho, né, de ser escritor, mas às vezes nas aulas de literatura, de português, Eu redações. era bom em redação. Redação era uma Ah, parada que eu legal. mandava bem. Eu lembro que quando eu fiz o Enem, eu sempre estudei em escola pública, né? Sim. Aí quando eu fiz o Enem, eu tinha eu tirei nota máxima em redação. Foi um dos primeiros Enems assim, no começo do governo Lula, quando o Sim, Enem a gente nem sabia direito o que era uma prova, que era um cadernão, ninguém sim. sabia muito bem o Uhum. que era.
Aí eu lembro que eu tirei nota máxima e no resto eu tomei muita bala, assim. Fui muito ruim, mas redação Sim. eu sempre me garanti. Então eu Ah, que legal. escrevi história desde cedo. Mas eu lembro, assim, que na escola também surgiram os primeiros livros ali, mais ou menos na quarta, quinta série. Eu escrevi Uhum. um livro que era muito doido, ainda bem que eu não tenho mais ele. Devia ser muito ruim, mas eu lembro que eu fazia uns recortes assim de revista, então era um livro interativo. Tinham as Sim. coisas que eu achava, os personagens eu achava no papel, aí colava, aí escrevia as falas. Isso assim foi tipo o meu primeiro contato assim escrevendo. Ah, que interessante, curioso, né? E Alguém mas colocou alguma coisa aqui? Foi ah, mal, é que eu não tô a- acostumado com a Twitch. Olha aí, ó. aqui, ó. A Joyce de Salvador, representando a Marcina Ah, e tudo o bem, grupo Joyce? Tag Inédito. Beijos. Inclusive, a gente vai falar bastante sobre, né, a publicação do mês passado da Tag, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas eu imagino que naturalmente você nem imaginava, né, que isso se tornaria, né, uma carreira. Você chegou, né, você falou, o ensino médio, você terminou ele com 16 anos, né? 2 anos a É. menos que a maioria das pessoas. Você já foi para a parte de letras, alguma área assim, da faculdade específica assim, mais direcionada para o Sim, letramento? eu me formei em jornalismo. Ah, legal. Então, quando eu estava no final do ensino médio, eu já sabia que eu queria jornalismo, porque eu fiquei muito em dúvida assim, se era letras ou jornalismo. Eu sabia Uhum. que eu queria escrever, que eu queria trabalhar com as palavras. Eu já aspirava a ser um escritor, né? Com 15 anos eu já comecei a escrever meu primeiro livro que eu lancei, né? Eu levei um tempo escrevendo. E aí, cara, eu achava muito que eu ia ser pobre se eu fosse professor. Tinha isso, né? Sim. Tipo, putz, eu vou fazer letras, não vai ter Sim. emprego, eu vou ganhar pouco, eu quero Uhum. ser rico. E Aquelas aí, verdades que colocam na nossa cabeça, né? Que algumas profissões somente que dão dinheiro, né? sim, e grande ilusão, porque jornalismo, né? Vamos combinar, né? Uhum. A galera que vai lá que vai para Globo, como eu queria, ou escrever numa Sim. redação, é a mínima porcentagem ali do É um ou pacote, outro, né? né? É um ou outro, né? Se eu colocar no universo, é pouquíssimos Sim, mesmo. sim. Aí eu, na faculdade, então eu estudei, fiz comunicação social, né, com habilitação em Uhum. jornalismo. Foi uma faculdade muito boa. Eu estudei aqui na Faixa, no Rio de Janeiro. É uma faculdade de tradição, uma das primeiras, Uhum. talvez a primeira faculdade a ter o curso de jornalismo aqui no Rio. Legal. E foi uma base muito teórica, assim, né? Você estudou jornalismo? Não, fiz engenharia na faculdade. Eita! Eu Quem tive te olha assim várias vê que tu é o cara que mudanças. fez comunicação social, cara. E provavelmente eu errei, né? Porque eu não exerço mais a profissão, né? Eu fiquei quase 10 anos na engenharia, fui para a área de marketing, nos últimos 4 anos eu tenho dedicado mais à parte de literatura. Ah, pô, Então, legal. e assim, eu Então, deveria ter adivinhado, né? Porque minha mãe, ela é pedagoga, psicóloga, ela tem livro publicado. Então, assim, já estava eu apontando. já estava apontando. Eu tentei desviar o caminho, mas não deu certo e voltei, acho que o lugar certo, vamos colocar assim. Pô, perguntei isso porque a faculdade de Sim. jornalismo, cara, ela é a faculdade de tudo. Você vê Uhum. de tudo um pouco. Tem sociologia, tem filosofia, antropologia, economia, tem Uhum. matemática, Sim. é, teoria política. Então foi uma faculdade muito boa para formação e também muita literatura, né? Língua Sim. portuguesa. Uhum. É, então foi um tempo legal, assim, eu acho que eu fiz uma faculdade que mais Uhum. me ajudou do que atrapalhou. Ah, legal. E querendo ou não ter uma certa sinergia, principalmente, né, no Tem, ponto de desenvolvimento, né, de crescimento profissional que você está tendo. Acho que o jornalismo ele está muito, muito próximo, né? E eu, total. E te ensina a entender estrutura, né? Entender que se você juntar palavras, que você pode trabalhar escrevendo, né? Trabalhar com as palavras. Se você é, a técnica jornalística, por exemplo, né? Você começa a descobrir que putz, tem técnica para escrever. Eu posso chegar onde eu quero usando a uhum, técnica ao meu favor. Mais na frente isso veio interessante. me ser muito útil na escrita literária, né? Da Sim, isso que eu prosa. ia perguntar, que naturalmente você começou seu primeiro livro ali com 15 anos por ali, e a faculdade é uma boa oportunidade de desenvolver a escrita, né? De Foi ficar total, mais sem dúvida. maduro, né?
Você vai ficando mais velho, mais maduro, só que a técnica vai aperfeiçoando, né? Apesar que não pode não ser o objeto fim da faculdade, mas está ali, né? Todo o desenvolvimento, né? Sim, eu lembro, cara, que o meu TCC, eu acho que eu nem raramente falei isso, mas você vê que eu já era tão sabia para onde eu queria ir. O meu TCC foi como o papel da imprensa na construção do livro best-seller no Brasil. Esse foi o tema Que legal. do meu TCC. Então eu já estava estudando e pensando no mercado literário, assim, já desde essa Sim. época. E a gente, apesar de todas as dificuldades que não cabem a nós, né? Mas a gente sabe que é muita técnica, muito trabalho, muito, né? Às vezes, algum ponto pode seguir um padrãozinho ali, né? O que cabe a nós, a gente consegue, né, direcionar. Né? Então, pelos estudos que você fez, eu acho, né, com certeza isso te guiou, de certa forma, né, nesse desenvolvimento todo, né? E tem uma pergunta aqui que veio, acho que vai ser bem dinâmica, assim, a gente vai puxando Vamos os lá, bora. assuntos, né? Você chegou a pensar em ter um blog, né? Eu acho que até pela época, né, que você estava na faculdade, os blogs estavam muito mais em alta, né? Para começar a postar as escritas, seus pensamentos, ou então onde que você dava vida nessas publicações iniciais? Como que publicava de certa forma? Cara, eu. Muito legal essa pergunta. Eu tive muitos blogs na minha vida. E isso era muito doido, né? Porque eu venho de uma família muito humilde. Então a gente não tinha computador em casa. Eu escrevia no papel. O primeiro Uhum, livro que eu escrevi num papel e tipo eram 1000 folhas de papel escrito, né? Então uhum, não tinha como digitar. Mas eu adorava assim a blogosfera, né? Eu lembro que tinha vários legal. blogs que eu sempre via e aí era tipo tinha que juntar uma grana para você poder ir na Lan House e Sim. pagar, sei lá, 3 horas e ficar só vendo blog, né? Ou digitando o seu Uhum, próprio texto. Então era todo um rolê, mas eu tive muitos blogs assim na vida. Cara, eu também não lembrava, mas essa pergunta me ajudou agora. O meu primeiro livro, eu digitei ele, os primeiros capítulos no Wattpad. Nessa época já ah, existia. uhum, Esse livro chama Inverno Negro, é um livro de fantasia. Não lembro agora em que ano que eu lancei, mas o meu primeiro lugar que eu postei tipo, para o mundo sim. foi no Wattpad. Eu postei os primeiros capítulos e aí uma editora se interessou. É, Uhum, Na verdade, eu montei um book proposal, apresentei uma proposta para a sim. editora. E aí eles foram procurar, tipo, eu disse, já publiquei um pedaço no Wattpad e deu muitas visualizações na época, assim. Legal. Então, foi meu primeiro lugar, cara, eu nem lembrava disso. Ah, que interessante. Eu imagino, por ter escolhido o Wattpad, já foi com essa ideia, tipo, será que eu tenho leitores? Será que alguém vai se Isso aí. interessar por essa história? Então, foi um teste que, né, deu certo, É, né? Chamou a atenção de sim. editor e tudo mais. Cara, nessa época eu já tinha trabalhado muito no livro, porque eu entendi que se eu quisesse ser um autor best-seller, Uhum, eu precisaria me profissionalizar, né? Isso eu sim. entendi lá com 15, 16 anos. Então eu levei 7 anos para terminar esse livro, Inverno Negro. Nesse período de 7 anos, eu escrevi o livro várias vezes. Fiz um Uhum, coaching, eu fazia tudo que era curso que tinha no Rio de escrita criativa, estrutura sim. literária, eu fazia, fui aprendendo, aí eu fui lapidando meu próprio texto, aí depois eu mandei para vários leitores beta. Então, antes de ir para o Uhum, Wattpad já tinha, consegui a melhor versão que eu pude. Eu só mostrei para o mundo depois de ter trabalhado o máximo possível. Mostrei para amigos, sim. os 3 no máximo. Lembro que eu imprimi, fiz apostila, aí Uhum, vinha dos leitores beta, eu mudava. Quando eu consegui a melhor versão, eu coloquei no Wattpad. E eu tenho leitores até hoje que lembram disso, assim, no Twitter. Ah, eu te conheço lá quando você. sim. Sabe assim, muito legal. Ah, que massa. E a gente tá falando de que ano? Só pra gente colocar numa cronologia. Eu não sei dizer, cara. Eu acho que isso foi em 2015. Sim. Eu sou ruim É. com datas, mas eu posso dar uma Uhum. olhada depois. É mais pra gente mais ou menos assim, né? Então, a gente fala de carreira literária, né? Apesar que teve toda essa preparação antes, tem no mínimo ali 7, 8 anos, né? Isso E aí. se colocar faculdade, as primeiras escritas, é mais tempo ainda, né? Então, acho que até um ponto bem interessante, né, da gente concluir dessa parte é que, para quem está começando a escrever, pensando nas primeiras publicações,
acho que a base, o estudo, buscar fontes de conhecimento antes de ter aquela ansiedade de publicar, porque a frustração pode ser muito grande, né? De não se lançar de forma preparada. É essencial, né? Sim, cara, as pessoas diziam muito isso pra mim e eu, que bom que eu hoje eu agradeço assim que eu ouvi as pessoas, porque a ansiedade, ela vai te acompanhar a carreira inteira. Não Sim. tem como fugir, Em né, níveis disso. diferentes, né? Situações diferentes, É, mas ela você tem que acompanha. aprender a trabalhar com a sua ansiedade, porque só vai Uhum. piorar. Tipo, agora, por Uhum. exemplo, com a Tag, eu assinei com a Tag, esse contrato é do ano passado, tipo, eu não podia falar nada. É, Nossa, como que agora eu tô. segura, né? Cara, Ansiedade. tipo, ansiedade o tempo inteiro. Hoje eu tive uma reunião com uma produtora que quer adaptar um dos meus livros. Aí, Uhum. isso, quando você pensa em adaptação, é 2, 3 anos para frente. Sim, Então, assim, tudo demora. Aprender a lidar com a ansiedade é a chave aí do. Uma das chaves dessa carreira, eu diria. sim, Assim. sim, legal. Isso é um ponto bem interessante. E até outra pergunta que apareceu é a questão das influências, né? Autores, né? Livros que podem ter, de repente, nas primeiras escritas, ter te direcionado muito qual o caminho, né? Você falou que foi uma fantasia, então quem Cara, te era o influenciou mais C.S. assim? Lewis. Queria agradecer pela Sim, pergunta, é Adriano Queiroz. Adriano Queiroz. C.S. Lewis, cara, era muito minha referência no começo. Eu li todas as Crônicas de Nárnia compulsivamente. Sim. Depois eu reli. Eu era muito apaixonado pela escrita dele. E esse primeiro livro, como era um livro de fantasia, ele bebia muito Uhum. dessa água. Mas Sim. eu li. Nessa época eu consumia muita fantasia assim, internacional, né? Uhum. Sim. Então, o Sanderson, todos Uhum. os caras da fantasia depois nacional que foram chegando, eu lia também. O Caldela, Legal. o Eduardo Spoh, a gente ficou amigo nessa Uhum. época. Era muito uma coisa que eu lia, mas eu sou criado em biblioteca desde garoto, né? Então, eu li muito Pedro Uhum. Bandeira na infância, Sim. é, li Agatha Christie desde menino Sim. também, li todos os livros, acho que eu praticamente li todos os livros da Agatha, aquelas coleções tipo Os Caras, tudo isso eu acho que fui juntando um pouquinho, Sim. e eu diria que o primeiro livro de qualquer autor é muito uma sopa de referências, né? A gente Uhum. só quer colocar para fora tudo que tá, até você aprender a domar isso, lapidar, leva um tempo. Ah, com certeza, né? E de repente, é igual você falar agora, chega num ponto que você não consegue mais somente ler. Você É, tem que transbordar, né, as palavras em forma de escrita. Aí, naturalmente, aquilo que você acabou de ler ou que você leu mais vai estar muito presente nas sim. escritas, né? E eu Acho que acho não que todos os tem. escritores são leitores, né? Ou deveriam ser, né? A gente primeiro Sim. aprende a ler, a gostar, a Uhum. criar um repertório que seja pequeno, mas, né? Para depois Uhum. ter a vontade de fazer igual, né? Como que alguém... eu fico... Isso é até uma questão, assim, interessante. Porque eu vejo muitas pessoas querendo muitas dicas de escrita, perguntando o que fazer, né? Para escrever melhor. Uhum. E por mais clichê que pareça, sempre me parece que a melhor dica é ler. É sempre Sim. continuar lendo, indo atrás de referência. Porque a gente aprende a escrever lendo. Sim, e como a gente, né, falou da parte de estudar para escrever, é igual qualquer profissão, você tem seus livros didáticos, né? E a gente Sim, ainda tem, digamos, o prazer de ler literatura de ficção, de repente, que pode te ajudar ali. Então, você transformar o prazer ali, né, em estudo. Acaba que, quando a gente vira escritor, a gente tem uma leitura um pouco mais crítica, né? Ah, deixa eu ver como que esse autor desenvolve um personagem, os sim, conflitos. Então a gente tem um pouquinho desse aspecto um pouco mais técnico, e naturalmente, quanto mais você lê, mais você está aprendendo. Você diversifica a sua leitura também. Então, realmente, acho que o primeiro passo é esse. Tem muita gente que quer publicar um livro para falar que tem, né? Para usar isso como alavanca para outra coisa, com ego. E às vezes a pessoa pensa só no final, não pensa lá no comecinho, né? Eu estava pensando aqui em influência literária. Lembrei que eu li muito Sidney Sheldon na minha vida, porque a Uhum. minha mãe ela gostava muito de Sidney Sheldon. Então, Uhum. ou seja, eu li todos os clichês possíveis, Sim. né? Harry Aham. Potter, Nárnia, Aham. Sidney Sheldon, Agatha Christie.
Mas eu lia muito, eu adorava, assim, meu sonho era poder um dia escrever um thriller bem montado, assim, sabe? Então hoje, por Sim. exemplo, lançar O Beijo do Rio, para mim é uma realização, porque eu sempre li muito. Do Sidney eu passei para o Harlan Coben, aí eu li todos os livros do Harlan Aham. Coben. Então eu sou muito leitor de romance policial, John Nesbo, o Stieg Que legal. Larsson, todos esses caras, assim, eu gosto muito. Ah, que bom, cara, legal. E aí, até a gente voltando, eu vi recentemente, né, no Instagram que você publicou, que Nunca Vi a Chuva, né, que foi um livro autopublicado, e ele, depois de alguns anos, voltou, né, em primeira posição como os mais vendidos, né? Isso aí. E, e como que foi essa jornada, assim, da autopublicação, né? Apesar que você já, né, teve o Wattpad e tudo, mas talvez esse marco da autopublicação e de lá para cá, né? Mudanças, desafios, o que que foi mais complicado naquele momento, né? Como que era o Volpe naquela época publicando esse livro? Cara, Nunca Vi a Chuva era um livro. Eu já sabia escrever. Uhum. Quando eu digo saber escrever, eu sabia. Eu já entendia muito. Eu sou uma pessoa muito de estrutura, né? Estrutura Sim. literária, estrutura Uhum. hoje como roteirista, né? Estrutura de uma série, de um Sim. filme. Então eu fui primeiro atrás de aprender como estruturar uma história. Quando eu escrevi Legal. Nunca Vi a Chuva, eu já sabia disso. Ó, eu sei todas as técnicas. é, né, as principais técnicas para estruturar uma história. Uhum. Então, mas ainda faltava muita coisa, né? Faltava mais repertório, faltava saber criar diálogos melhores. Tem muita Sim. coisa para além da estrutura, né? É, Uhum. e aí, mas aí eu lembro que o maior desafio que era saber. Eu não acreditava tanto em mim, assim. Uhum. Eu eu precisava testar, eu precisava ouvir, eu só ouvia elogios assim muito de família, de pessoas Uhum. próximas e tudo muito legal, mas assim, ninguém vai fazer uma crítica melhor, ninguém vai dizer o que eu Uhum. preciso melhorar. Então esse era um desafio muito grande para mim, eu queria muito melhorar, mas eu não sabia direito onde, às vezes eu ficava meio cego pelo que eu já sabia, assim, tipo, muito orgulhoso do que eu sabia, e isso me Uhum. impedia um pouco de ver onde eu podia melhorar. Então foi um desafio para mim. E aí eu também não tinha uma editora, né, cara? Tipo, Sim. eu Não escrevi a tinha história, orientação, né? Não tinha ninguém como te orientando. Você tá certo não aqui, você tá tinha, errado cara. aqui. Não tinha, eu não tinha nenhuma referência também. Eu não tinha nenhuma, eu não conhecia nenhuma pessoa que veio de onde eu vim. Eu não conhecia uma pessoa Uhum. preta que tinha escrito, que tinha Uhum. publicado um livro. É, Era muito Uhum. difícil, assim, era tipo, era dar tiro no escuro mesmo. Porque Uhum. isso pega um pouco, né? Quando você não vê ninguém igual a você chegando lá, Você é acha meio que é o caminho, você acha que é difícil. impossível, você acha que não é para você. Você acaba falando assim, ah, Sim, isso aqui não é para mim, porque não tem sim, nenhuma referência próxima, né? exatamente. Eu não tinha coragem de falar Sim. para as pessoas que eu conhecia que eu queria ser escritor, porque tipo, as pessoas vão rir de Uhum. mim, né? Tipo, quem é que vai? Esse cara tá Sim. viajando demais. E Aí vem aí, com o medo, né? O medo do não, né? O medo de um feedback sim. negativo. Então, você podia ter para você que a história era legal, mas aquele medo de expor, né? De apresentar para um número maior de pessoas. Cara, eu não tinha isso. Eu queria mesmo o feedback negativo. Eu queria Sim. saber porque as pessoas só Uhum. elogiavam, só falavam coisas Que era o boas. círculo mais próximo, que geralmente é assim mesmo, né? Exato, exato. E aí eu falei, putz, aí a Amazon tava chegando no Brasil, gente, a gente tem uma idade, né? É. A Amazon tava chegando no Brasil, e Uhum. aí a gente descobriu que podia autopublicar histórias. Sim. Então eu escrevi ali, descobri o KDP, lancei o Nunca Vi a Uhum. Chuva na Amazon. Foi o primeiro livro que eu lancei ali. E, Uhum. cara, foi muito legal, assim, tipo, não teve uma repercussão muito grande, mas começaram a vir pessoas fora daquele ciclo do Wattpad, pessoas que eu já Sim. conhecia antes. Por isso que eu sempre incentivo quem está escrevendo a colocar o texto lá. Só que Uhum. tem outros desafios. Antes de colocar o texto lá, Sim. eu sabia que eu precisava
o texto precisava estar redondo, precisava de um revisor, de um copydesk, não tinha dinheiro para pagar. Então tem isso também, né? Os gargalos, assim, o processo editorial, É um filtro, né? É um Você não funil, escreve né? um livro sozinho. Sim. Tipo, a primeira versão é tua, mas você precisa de alguém que vai revisar, você precisa de alguém que vai fazer a capa, você precisa de Sim. pessoas. E as pessoas não vão trabalhar de graça para você. Então tinha todo esse desafio, assim. Aí daí, depois que eu publiquei Nunca Vi a Chuva na Amazon, eu coloquei ele de graça, cara. Falei, eu quero que as pessoas me leiam. Então, eu botei de graça. Aí, para minha surpresa, foi, tipo, um livro mais baixado, assim, no fim de semana que eu coloquei de graça. E ali começou a ter um pequeno movimento, até que uma editora Legal. muito pequena de São Paulo, chama a Editora Hope, se eu não me engano é lá de Campinas. Cara, a editora, ela leu o livro, ela ficou apaixonada, me mandou uma mensagem, falou que tinha chorado muito, ficou muito emocionada com esse livro, é um drama. E ela faltavam 15 dias para a Bienal, aqui no Rio de Janeiro. Aí ela falou, você topa fazer um contrato e a gente Relâmpago, imprimir né? esse livro? Que E aí eu, legal, cara. putz, não, tipo, não tava nem acreditando, será que é um trote, sabe? Aí, cara, Sim. claro que eu topo. E aí ela imprimiu 100 livros, se eu não me engano, foram 100 livros. Me levou lá para a Bienal, ela tinha um stand lá, e eu vendi os livros todos, cara, bem Pô, que rápido, legal. assim. Que legal. 3 dias eu já tinha vendido tudo, e foi assim que eu comecei. Ah, cara, que legal. E essa preparação foi muito importante, né? E também o fato de chegando à Amazon, né? Então, você logo no começo você percebeu que seria uma ótima oportunidade, né, para divulgar suas É, histórias e começou a ter uma relação comercial que não tem no Wattpad, né? Então, começou, eu imagino, você começou a entender, opa, eu posso viver disso, eu posso transformar isso, né, numa profissão, seguir esse caminho. Isso naturalmente vai te motivando, né, dia a dia, né? Vai te fazendo querer mais, né? sim, cara, sim. Ainda, para ser bem sincero, parecia muito ainda só sonho, assim, que eu posso Sim, viver disso, né? Hoje eu vivo das palavras mesmo, mas naquela época, isso foi em 2017, era um sim. sonho muito distante, mas eu estava começando a dar meus primeiros passos, começando a aprender a acreditar que isso poderia ser possível. Legal, legal, interessante. E aí a gente sai, né, do autopublicado para um autor publicado pela HarperCollins, né? Então, como que foi esse ponto de virada, esse flerte, desde o flerte inicial, como quem buscou quem, e o primeiro livro publicado, e como que é essa relação hoje? Tem um caminho aí ainda no meio que você não falou, mas que ele que abriu o caminho para, quer dizer, né? Cada publicação vai me levando para um caminho Sim. diferente, mas eu recorri ao financiamento coletivo, né? Ah, Foi que legal. para o meu terceiro livro, que era O Segredo das Larvas. Então eu Uhum, escrevi o livro, fiz um financiamento, Catarse, eu não bati a meta, mas era uhum. uma, sabe aquela flex que Sei você, que né, você ela é coleta a válida, né? grana. Não é Isso tudo ou aí, nada, né? Você isso coleta o que aí. tem, né? Sim. E aí eu peguei o que eu recebi lá, que eu consegui juntar e imprimi o livro. Demorei muito para imprimir porque eu calculei tudo errado. Então a Uhum. grana que eu recebi não dava para fazer. Aí eu tive que botar a grana no meu bolso para pagar frete para todo mundo que não estava incluso. Foi um problema. Sim. Mas eu finalmente eu consegui fazer o livro acontecer e depois ele na Amazon, ele tá até aí hoje na Amazon, O Segredo das Larvas. Uhum. Em 2020, ele foi best-seller, né? Só, ou seja, depois de um ano, Sim. ele foi a distopia mais vendida na Amazon no mês de setembro inteiro. Depois, outubro também pegou algumas Uhum. listas ali. Sim. Esses dias ele estava em segundo lugar numa lista também da Amazon. Então, a Harper viu isso. Quando a Ah, Harper me sim. contatou, foi por isso, porque eu já tinha feito algum sucesso ali, algum barulho Uhum. com o Segredo das Larvas, e perguntou: Você tem um livro pronto? E eu tinha um livro pronto, que era O Beijo do Rio. Então, a Hum. importância que é para a gente, escritor, ter sempre alguma coisa pronta, um projeto Pronta. finalizado. Porque Sim. a hora que alguém ligar, você Você tá tem? lá. Tenho. É planejamento de carreira ali, né? Planejar Sim.
todo o seu trabalho, né? Sim. E aí, teve o Homens Pretos Não Choram também, né? Que Sim. eu lancei no financiamento coletivo. Foi assim, meu segundo financiamento coletivo, no meio da pandemia, em 2021. De novo, eu queria lançar um livro novo, não tinha grana. Falei, vou tentar de novo o Catarse. E dessa vez Sim. eu tentei e deu certo, cara. Em Hum, 10 dias aí eu levantei uns 20 e poucos mil, consegui imprimir legal. 500 livros e isso aí foi muito legal, porque aí depois que eu lancei o livro, continuei vendendo, eu vendi sozinho 1.000 livros de Homens Pretos Não Choram. Bem, Aí eu bem já tinha, relevante, número bem, né, um número bem muito bom. relevante. Sim, Teve uma sim. galera que me ajudou no Instagram, o Emicida postou fotos do livro, eu comecei a mandar para os Legal. famosos, assim, falei, meu, alguém vai ter que falar É, desse livro. as Aí a tentativas, né? Djamila mostrou, foi muito Ó, legal. legal. Aí Aham. foi dando, a galera foi, tipo, me descobrindo aos poucos. E aí depois eu cheguei lá na Harper e falei, vocês não querem comprar esse livro aqui também, não? Aí Uhum. eles compraram. Toparam. Uhum. Ah, que legal. E ele é o seu livro mais bem sucedido em vendas, né? Em resultado, até pelo É, que você falou agora, né? é Ah, sim. que Depois a massa. Harper fez uma segunda edição dele, que Uhum. é a que está nas Sim. livrarias hoje. Uma edição em capa Uhum. dura, muito bonita, com prefácio do Tenório. É, a gente Que já está na legal. segunda reimpressão em alguns meses. Saiu Sim. em janeiro, final de janeiro para fevereiro. Uhum. Então, fiquei feliz de saber que a gente já reimprimiu o que está nas lojas já é reimpressão. Sim. Sinal que Então, tá vendendo legal, né? Uma tô nova feliz. reimpressão. Ah, cara, que massa. Bem, bem interessante mesmo essa jornada aí. Mas muito esforço, né? Você ainda arriscou, falou assim, poxa, tentei um financiamento primeiro, deu maior confusão, você aprendeu com os erros, lançou de novo e foi um estouro, né? É isso E, aí. e é um ponto também bem interessante que eu gosto muito de livro, porque é uma história que está marcada, né? E ainda mais histórias de ficção, elas são atemporais. Tá ali. Você pode ficar mais maduro, melhorar a escrita, mas tá ali. Então, não é porque ele já foi publicado há um tempo que ele não deu certo lá, que às vezes descartado. Você ainda teve, tipo, você não quer esse aqui também? E fazer um retrabalho nele. Então, também tem esse ponto, né? Você pode, quem tá, né, tentando se colocar assim, numa posição, não deu certo, mas não deu certo hoje. De repente, o livro publicado 2 anos atrás, ele pode ter uma revigorada, uma É nova verdade. edição. Acho É que verdade. é um E ponto legal, hoje, né? desculpa, eu te cortei. Não, vai lá. É que a. Tô lendo os comentários aí. É que a autopublicação há algum tempo, né, cara? Você deve concordar comigo. Era meio mal vista, né, entre os próprios Sim, escritores, né? Ninguém queria. Eu não vou me autopublicar porque livro autopublicado é ruim, né? Tinha sim. meio que essa coisa, mas hoje o mercado está muito diferente, né? A gente vê editoras, inclusive, com uma força no Catarse, né? Usando o financiamento Sim, coletivo sim. como uma ferramenta para publicação que eu acho sensacional. Eu estou vendo muitos autores assim se desafiando a postar livro Uhum, na Amazon, a criar uma sim. campanha de financiamento coletivo. E, cara, eu Uhum, chamei a atenção das editoras assim, né? sim, Ninguém. Eu não tive uma. Hoje eu tenho uma agente literária, né? Mas eu não sim. tive nenhum agente para negociar nada para mim, assim. Eu negociei Uhum, tudo. Até Homens Pretos Não Choram, eu negociei de verdade com a Harper. Eles queriam me pagar um uhum, valor X. Falei, queridos, eu já vendi 1.000 livros sozinho. Vamos aumentar uhum. esse contrato aqui. Sim. Então, assim, eu mesmo negociei, tipo, porque eu Uhum, já tinha vida de mercado literário, né, de tipo, eu já publiquei o uhum, livro, eu já conheço todas as etapas desse processo, eu sei qual é o uhum, valor que cada etapa tem, e isso qualquer escritor que se autopublica pode conhecer, né? Pode acessar. sim. Então, eu sou um incentivador da autopublicação, Legal. cara. Você viu um potencial em você mesmo, né? Você viu? Sim, Então, você se valorizou ali e eles também entenderam. Falei, pô, vale a pena, né? Tanto é que teve negócio fechado, né? E eu acho que até a autopublicação é muito importante para as editoras, porque cara, é fácil, é prático para eles, né? De repente tem pessoas despontando, é, sim, e tá, você tem ele muito, é muito fácil, né? Você acessar e ver quem tá legal, tem como você encontrar bons autores. E um ponto bem interessante também, que o seu destaque veio muito da sua própria força, né? De redes sociais, de campanhas. Então, para editor isso é bom também.
né? Tem um autor engajado, Sim. tem um autor presente, um autor que É. quer fazer o seu livro vender mais. Então, é um ganha-ganha muito, muito sincero ali, muito interessante, né? Até E vou te dizer mais, cara. Não é só a editora que está olhando os livros mais vendidos da Amazon, né? Produtoras também. A gente está num movimento muito sim. interessante no Brasil com o streaming, né? Então, Uhum. existem muitos scouters, tem muita gente procurando histórias que valham a pena investir, Uhum. procurando histórias redondas. Isso não é lenda. Sim. Tô te falando, né? Hoje eu saí de uma reunião com uma produtora que olhou um livro meu Uhum. que eu publiquei. Então, não é um livro de editora. É Sim. uma produtora que chegou porque vê ali que você está sendo mais vendido e te aborda. Isso já aconteceu Sim. várias outras vezes, né? Uhum. Então é isso também, assim, a autopublicação é muito importante. A Amazon é uma vitrine diária para Uhum. produtoras que estão procurando histórias para investir, né? A gente agora com esse movimento do streaming no Brasil, que é o que está segurando a produção cinematográfica hoje no país, Sim. Sim. existe ainda não existe uma lei que regulamenta e define o que vai ser quantos por cento de conteúdo nacional esses streamings vão ter que Uhum. produzir, mas todos eles precisam de histórias originais, né? Então, Uhum. Netflix, o que é original da Netflix? Que filmes, que séries são, sabe? Uhum. Para estar aqui, você tem que ter alguma coisa nacional. E isso Uhum. aumenta a procura Com por certeza. histórias, né? Então, muito importante estar tá na Amazon, tá em algum lugar, independentemente de editora. Uhum. É que se for pensar, quem viu primeiro, seja uma editora ou uma produtora, leva. Vamos colocar assim. Não é porque, é o que você falou mais cedo, não é porque ele é autopublicado que ele é ruim. E Sim, principalmente se ele é autopublicado, que às vezes não tem os investimentos de mídia e marketing de uma grande editora, e é mais vendido, é porque ele provavelmente é fantástico. Porque é algo orgânico, é algo que foi essa muito conta mesmo. natural. Então, acho que é um ponto bem interessante. Eu tenho muito interesse em entender, né, você que agora está como roteirista, está na parte audiovisual também, mas só para a gente, né, terminar essa jornada, né? Agora a gente teve em abril, que saiu pela tag, né? A galera está comentando bastante aqui o Beijo do Rio, né? Ele é um livro que ele foi que é tag inéditos. Eu acho que é até interessante, Isso. que são livros que são a primeira edição, a primeira publicação sai na tag inéditos. Eu acho que é um diferencial bem interessante. Então, o primeiro contato, né, como que é essa relação, né? Rapper, tag, quem veio primeiro, veio a Rapper e logo depois veio a tag, como que funciona essa dinâmica até ter o livro publicado mês passado? Em 2020 eu vendi o Beijo do Rio para Harper, no Uhum. finalzinho do ano, para você ter uma noção, né? Como estava falando um pouco Um antes, ano né? e Que meio, tudo né? demora, né? O livro Exato. saiu agora em abril, né? Mas isso é uma conversa Uhum. do auge da pandemia, né? Então lá, desde Sim. aquela época, a gente está trabalhando esse livro. É um livro que foi muito trabalhado dentro da casa editorial, Uhum. né? As pessoas, não sei, assim, eu lembro que quando eu era leitor eu não tinha noção do quanto que um livro pode. Quantas mãos trabalham num livro dentro de Sim. uma editora, né? É, se o meu livro, se eu tivesse autopublicado O Beijo do Rio, sem sombra de dúvida, seria um livro muito inferior ao que ele é hoje, né? Porque é isso, né? Uma pessoa pega para revisar, vê furo, aqui, isso aqui não bate com Uhum. isso. Aí você refaz. Aí uma outra pessoa pega para revisar, e aqui buraco. Sim. Então assim, esse personagem aqui não tá. Então você vai mexendo no. Passei mais de um ano retrabalhando esse livro. E cara, então a tag, todas as editoras estão ali, né? Tipo, de olho. Todas não, né? Tem editoras como a Intrínseca hoje, por exemplo, que tem seu próprio clube do livro, né? As Sim. editoras que não têm um clube, elas estão ali tentando lançar, oferecendo livros para a tag tem um crivo, que é uma equipe Sim. que fica lendo o que recebe, né? Legal. E a Harper, no final do ano passado, a gente estava prestes a lançar o Beijo do Rio. Aí daí a minha editora falou, cara, surgiu, a Tech tá procurando thriller. E aí você quer mandar, mas assim, você sabe que você vai ter que esperar pelo menos uns 4 meses, que é para passar pelas pessoas. Sim. Então eu, putz, já estava prestes a lançar, eu falei, tá bom, vamos lá, né? Que se Uhum. lançar é mais de 35 mil De cara, pessoas, né? né? Vendas logo de cara, que são De o número de cara. assinantes, né?
Aí eu, vamos tentar. E aí, cara, foi unânime dentro da tag, assim. Todo mundo. Não teve uma pessoa que, tipo, que não aprovou. Passou direto, passou bonito. Uhum. E aí veio a notícia. Daí a gente, aquela correria, né? Porque a gente queria lançar a tag queria fazer em abril, porque como é Uhum. inédito, tem que sair pelo menos 2 meses antes de sair para a livraria. E a gente quer Sim. lançar esse livro em julho, agora na Ah, Bienal de tá. São Paulo. Então Sim, sim, precisava ser interessante. antes. Cara, em 2 meses, assim, correria para terminar o livro. Eu fiz a Uhum. capa do livro, fiz o projeto gráfico. Então foi Uhum. bem corrido, mas é isso, assim, experiência não sei se pode Caraca. xingar. A experiência foi muito Foda. boa, cara. Que Ah, cara. experiência, assim. E aí é muito intenso, né? Então, praticamente você viveu ali o dia a dia de uma editora, né? E o livro ele mudou bastante, ou ele Mudou. mudou só no aspecto de correção, mas o caminho da história teve mudanças, teve muita da primeira versão e da última, né, que foi publicada, teve muita mudança? É, não são essas mudanças. As mudanças são assim, por exemplo, o Daniel é um jornalista investigativo Uhum. e ele volta numa cidadezinha para investigar o suicídio do melhor amigo dele de infância, né? Sim. Que era o Romeu. Então, será que pode um jornalista falar de suicídio? Existe um artigo, ele pode Hum. escrever um artigo Ah, sobre entendi. suicídio? Como que são as etapas? O que que a polícia faz? Qual que é o processo de inquérito? Uma pessoa morreu Hum. no palco, como é que faz? A ambulância, o que que olha? O pulso, tá o quê? Pode levar... essas mecânicas, Sim. isso não é fácil de fazer. Uhum. Então, o que a gente foi fazendo com o Beijo do Rio foi apertando Sim, sim. esses pequenos buracos, Uhum. partes assim do processo que realmente é difícil, assim, leva tempo para você, Sim. você tem que pesquisar muito, por exemplo, eu lembro que eu passava noites no site da Polícia Civil, Uhum. vendo encaminhamento de cadáver. Você tem que saber das Aham. coisas, você tem que ver as coisas reais para poder Uhum. ser verossímil, né? E esse trabalho é um trabalho que demora, assim. Ah, Então, sim. eu ligava para amiga enfermeira. O que que acontece se o corpo estiver estrebuchando no palco? É o quê? Quanto tempo que leva para morrer? Sabe assim, essas Uhum. coisas, esse tipo de coisa. Foi É, isso que foi mudando assim no processo. Mas é muito é. interessante também. Sim, é isso que eu ia falar, porque a gente, às vezes, lendo, a gente não imagina esse tipo de detalhe que está por trás, né? Sim. Eu sou um cara que eu costumo ler muita ficção científica, né? Então, é muita ciência ali, né? E a gente vai lendo, a gente acha que é simples, mas e o processo para chegar nessa frase, nesse detalhe, É. às vezes é tipo dias, semanas de estudo para evitar o máximo possível de erros, né? Mas a história em si não teve alteração, só esses Não, apertos, né? Então não isso teve aí. nenhuma mudança nesse sentido, né? Cara, que legal. Bem interessante saber esses processos, né? E aí um ponto, uma curiosidade que eu tenho, tem ficado cada vez mais comum, acho que até por causa do boom dos streams que a gente, né, começou a falar aqui agora, alguns autores, né, fazendo uma migração para a parte audiovisual, muitas das vezes na parte de roteiro, a criação de roteiros, talvez seja um caminho natural, um caminho interessante, seja financeiramente ou profissionalmente. Quando tem um. Igual eu falei, chega num ponto de ter um livro que é visto por uma produtora, como que foi, né? Como que é hoje esse caminho para você? Como que você divide as suas escritas e o processo de criação de roteiros também? Eu imagino que é bem diferente no processo de uma estrutura narrativa em prosa, né? Como que é tudo isso, da parte audiovisual? Cara, financeiramente é um surto de diferença. Um salto, Bem assim. maior, né? Muito. Não dá nem É para muito. comparar, né? Não dá. E Uhum. tava até falando esses dias com a minha irmã que meu sobrinho tem 11 anos, Davi, e ele gosta muito de escrever e tal. Eu já tô assim falando pra minha irmã, esse menino tem que ser roteirista. Porque essa não Já é uma vai direto, né? profissão que a gente fica falando, Sim. né? Quando eu crescer, eu quero ser roteirista. Né? O Brasil não tem uma Uhum. escola de formação para Sim. roteiristas, mas essa é uma profissão que tá chegando com muita força. Tem muita coisa no mercado, muita oportunidade. Eu Uhum. agora, por exemplo, estou numa sala da Netflix, mas apareceram 3 salas para mim só esse ano, assim. E eu tô lá, Pô, que mas eu não tô legal. querendo fazer duas ao mesmo tempo. Então, não tô falando isso para me gabar, não. Tô falando isso para dizer do mercado.
que tem Sim. oportunidades no mercado para quem está buscando formação. E eu acho que para o escritor é um meio caminho andado, assim, sabe? Essa Uhum. transição são profissões muito perto, assim, uma da outra, Uhum. mas ao Sim. mesmo tempo não pode se enganar. No começo eu me enganei, achava que, putz, já sei fazer roteiro, já sei fazer. Sabe assim? Uhum. Só Acho que que aí é quando eu simples, né? pô, já faço isso nos meus livros, eu sei fazer, domino estrutura narrativa de não sei o quê, Aham. cheguei lá, desci ladeira abaixo, assim, que a linguagem é muito diferente. Eu costumo muito Uhum. falar isso, que você pode incendiar uma cidade inteira, né, num livro em uma linha, e isso na tela, em Game of Thrones, custa milhões de dólares Sim, que você sim. pode fazer em uma linha no livro. Então, assim, os limites são muito diferentes. A forma de contar a história é muito diferente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tem uma base, uma estrutura que você consegue importar pro Uhum. audiovisual. Né? Que, querendo ou Sim, não, você sabe sobre personagens, sabe sim. sobre muita coisa, né? Sobre o caminho da história, sobre estrutura. É que muita Então, coisa você sabe e ela não vai no livro, né? Você tem lá um livro de 200 páginas, na sua cabeça tem milhares de outras possíveis páginas que não fazem sim, sentido para a história. Então, a questão é pegar isso tudo e colocar, né, na estrutura de é. roteiro. O processo. Legal. Daí tem uma coisa que está acontecendo que é muito interessante, né? Eu agora tô. Eu já escrevo livro, já pensando na série, já penso tudo junto, porque eu quero Interessante. transformar tudo em audiovisual, né? Tudo que eu escrever daqui para frente. Então eu Sim. já vou pensando no projeto. Eu sou um cara muito, muito visionário, assim. Então, Sim. por exemplo, o Beijo do Rio, antes de eu fechar com a Harper, eu já tinha escrito o piloto de série, já tinha montado o projeto, eu bati em muitas produtoras no Rio de Janeiro, no Brasil. Uhum. Sim. Chamava produtoras, eu tenho um projeto, fazia um pitching, mostrava o projeto. Então, esse é um movimento que eu já faço, assim, o mercado já conhece essa história. Hoje a Sim. gente já está avançando, conversando com outras produtoras, agora ganhou uma proporção maior por causa da tag, né? Sim, sim. Mas esse é um movimento que dá para fazer, sabe? Você precisa só saber Legal. onde você quer chegar. Uhum. E eu não sei se Esse eu é um- respondi sua pergunta. Não, respondeu. E esse é um ponto legal. O que me chamou mais a atenção que você falou é que você vai criar uma nova história hoje, você já pensa aonde que ela pode ser adaptada. Isso aí, Além do livro, ela pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma animação, pode ser várias formas. E você está passando por um novo começo, né? De bater de porta em porta, mas agora de produtoras. Não tá, né, do zero, porque você tem toda essa bagagem, mas de repente, para quem já está começando a escrever, começando a publicar, de repente pode também buscar esse caminho além da publicação literária, de forma pode, concomitante, né, em paralelo. Não tem que ser uma pode, coisa e depois cara. a outra, né? Uma história é uma propriedade intelectual. Sim. Se ela vai ser um HQ, se ela vai ser. O produto que ela vai ser pode ser milhares. Né? Uhum. O que você vai defender, o que é seu, o que você tem direito sobre aquilo, né? O seu DA, ele tá. É a sua propriedade intelectual. Isso aí é uma coisa, um formato que o mercado lá fora já entende, que está chegando no Brasil agora. Né? E, inclusive, que te dá muito poder de negociação, de barganha, né? Nessa parte mais Uhum. burocrática. Sim. Você já chegar entendendo que não, eu protejo essa propriedade intelectual, essa história. Ah, você quer fazer um filme disso aqui. Por quantos anos você vai poder fazer o filme? Sabe assim, pensar em burocracias. Isso Uhum. também faz parte do pacote, mas eu Uhum. acredito muito nisso, cara, que a gente tem que pensar, a gente tem que proteger as nossas histórias. Sim. Porque dá para fazer em tantos formatos, né? Tem tanta coisa. Você pode fazer um curto, você pode fazer uma websérie no YouTube, tudo com a mesma Sim. história, né? O universo da Marvel tá aí para provar, né? É exato. Você tem quadrinhos na origem, você tem romances, você tem brinquedos, bonecos, você tem de várias formas de expressar, né, uma história, uma ideia. Cara, isso é bem interessante. E a gente está no comecinho, tirando Netflix, né, mas no comecinho dos streamings, né? Igual você falou, não tem regulamentação ainda. Então é algo que Não tá. tem, cara. Então Não é tem algo que tipo uma tá. tabela de salários, por exemplo. Quanto que um Sim. roteirista ganha
Não tem. Cada um faz um preço. Sim. E aí a Ancine do jeito que tá também, né? Tipo, toda quebrada. Uhum. Os streamings hoje estão mandando na produção cinematográfica no Brasil, né? Sim. Porque não tem nada. Mas eu acredito que Vai, isso vai é. mudar daqui a um tempo. Sim. E que mude para valorizar, porque você falou, quando o streaming vem, X% tem que ser de produção nacional. Então, de repente, com uma regulamentação mais séria, vão buscar muito mais histórias e aí vai fomentar muito mais o mercado interno, né? É isso que a Então, gente precisa. acho que pode ser. E fora a questão da profissionalização, que aumenta o patamar também, né, de vários aspectos, né? Cara, bem legal esse ponto. Eu queria agora, eu vou abordar a questão do clube, né, o Clube da Caixa Preta, que inclusive Opa, acho que foi ontem que eu apoiei, né, desse mês. Eu ainda não opa, tive seja acesso aos, bem-vindo. eu ainda não tive acesso aos posts, aos e-books e tudo, mas fiquei bem interessado, porque eu acho, na minha percepção, né, lendo, né, que está na página do Catarse, é muito. Não é o livro em si que a gente tem acesso, mas é todo o porquê que esse livro está sendo disponibilizado. A gente sabe que historicamente não só as mulheres, mas as pessoas pretas são excluídas, né, da história, são excluídas das prateleiras. Então, pelo entendimento, o Clube da Caixa Preta é uma forma de, olha, essas pessoas sempre existiram, sempre escreveram muitas boas histórias, então é uma forma de resgate, né, uma forma de mostrar o que deveria ser mostrado em época. É uma forma de reparação, é muito que você tem também de propósito, assim, de vida. Fala um pouco como que funciona o clube, né? Legal, que bom que você falou disso. Sempre bom ter um espaço para falar do clube. Eu acho que é uma forma de resgate mesmo, de valorização Uhum, é, dessa literatura que foi esquecida, né? E repare uhum, só, muitos dos textos que a gente traz no clube são textos que fizeram sucesso à sua época. uhum, Textos que foram bem aceitos ou que foram publicados em revistas famosas na época, né? Nessa época que a revista publicava conto. sim. Então, eles realmente foram esquecidos no tempo. Tiveram seu momento de prestígio e depois não se ouviu mais falar desse autor, Uhum, né? Esse trabalho de curadoria e resgate dessas obras é um trabalho que dá muito orgulho de falar, porque teve um conto nessa. A gente está indo para quase 2 anos de clube, um conto só uhum, que a gente traduziu que já tinha no Brasil, tradução. uhum, Então a gente além de resgatar, tem contos que a gente pega que não tem nem. Você tem que digitar palavra por palavra da foto do PDF, né? Assim, uhum. nesse nível. Então é um garimpo mesmo literário, e aí a gente traduz e geralmente são traduções originais no Brasil de textos que Legal. nunca chegaram aqui. Uhum, E muitas vezes de autores que. Isso que é tão curioso, cara. Muitas vezes de autores que fizeram muito sucesso lá fora, ou até que vendem lá fora, já caíram no domínio público, mas nenhuma editora se interessa em trazer para o Brasil. Hoje uhum, eu tenho conversado com editoras, as editoras me descobriram, né, por esse trabalho, e uhum, elas me procuram, eu até faço quase que um trabalho de consultoria para dizer, para apontar uhum. o que pode ser interessante de trazer, né, para o Brasil. Estou vendo um primeiro movimento assim de resgate, mas é uma coisa, é tão triste que isso só acontece em meados de novembro, né? Quando vai chegando a Uhum. consciência negra que as pessoas lembram. Então é muito É. triste isso. O que eu acho que é ruim, assim, para vários movimentos que as pessoas colocam numa caixinha, né? Tipo assim, a gente só pode falar sobre a negritude de uma forma geral em um momento específico do ano. Aí o resto do ano parece que não importa. Pois é, né? Então, é bem complicado, né? Então, Daí o clube está aí para mudar isso, né? Porque todo mês você sim. apoia um valor É muito recorrente, é sempre. simbólico, É né? bem Tipo, oito simbólico. reais. Você todo Sim. mês você vai receber, pode ficar tranquilo que você vai receber um conto resgatado. E esse Uhum, trabalho é mensal, né? A gente já mandou novelas, textos uhum. maiores, né? Já publicamos romance. Então, o que vai dando para fazer, a Legal. gente vai juntando ali o dinheiro, pagando os profissionais. Todos os profissionais Uhum, envolvidos nesse processo são profissionais pretos. sim. Muitos deles, assim, não estão trabalhando em editoras. É impressionante, assim, como que
tradutores excelentes, revisores que estão sem emprego. Então, o clube, quando você apoia o clube, você está apoiando o trabalho dessas Ao pessoas. profissional. Por isso que eu Isso, disse que isso é é muito muito além legal. do produto que você recebe, né? Todo um contexto por trás que ele vale muito mais, né, do que o próprio livro, né? E imagino que você alcançando cada vez mais projeção, né, pessoal, profissional, vai levar tudo isso para você, né? Então, eu imagino que você começa a ver algumas realidades dentro de uma produtora, dentro de uma editora, e de repente fica mais indignado ainda, cara, tipo, né, como a gente consegue mudar isso, né? Por isso que eu vejo É. como o tipo de iniciativa que ela é recorrente, ela é barata para quem quiser apoiar e, cara, é cada vez mais necessário, né? Eu Quem vejo estiver esse ouvindo aí, fator. pode procurar Sim, catarse.me/clube e fazer parte do clube com a gente. sim, com certeza. Cara, fiquei bem feliz assim. Eu ainda vou acessar os livros, eu quero ler porque cara, né, naturalmente eu sempre busco por novidades de leitura. E só uma última dúvida sobre o clube. Você falou que é a curadoria, né, de autores geralmente estrangeiros, tem uma curadoria de autores nacionais também, autores contemporâneos. Qual que é No mais ou clube menos a não, linha? cara. No clube não, Uhum. porque o clube a gente pega autores em domínio público, né? Ah, Ou então sim. prestes a estar em domínio público. Então, o que a gente consegue fazer lá Envolve questão de é direito de uso, diversificar. né? Que é complicado, Sim, né? porque Imagino. se for Sim. contemporâneo, Questão dos tem os royalties, direitos. Isso começa aí. Aí a complicado. gente não Legal. consegue arcar com isso. Sim. Mas o que a gente consegue fazer lá para meio que burlar isso, não é burlar, né? Mas para diversificar, é não focar Sim. só num lugar. No começo a gente Sim. traduzia muito texto norte-americano. Sim. Agora a gente está bem mais diverso. A gente já traduziu do russo, traduzimos. Uhum. Esse ano teve uma autora mexicana, teve um autor caribenho, teve estadunidense. Então a gente Legal. também tenta variar, encontrar textos de continentes diferentes, para não ficar só focado, né, nos Estados Unidos, que Legal tem que a muita produção. multicultura, né? A multicultura é legal também, né? Acho que é mais rico, né? O clube nesse sentido, né? Sim, Culturalmente com falando. certeza, muito mais. Sim. Por isso que você falou que tem conversa com editoras, né? Pode ser até um ponto interessante, né? Com crescimento, com mais investimentos, né? Pode ser um ponto, né? Para trazer autores que não estejam em domínio público, né? Enfim, com certeza, você falou que é visionário, você tem planos futuros para o clube, eu tenho certeza. Então, Estou planejando correr. e no fim, né, até de tudo que a gente conversou, né, Volpe, planos não faltam para esse ano, para o ano que vem. Já tem coisas encaminhadas que você pode adiantar para a gente? Posso. Estou trabalhando numa versão infantil de Homens Pretos Não Choram, talvez para ainda Legal. esse ano. É, Tem um próximo thriller aí já encaminhado, mas eu acho que agora o foco das minhas publicações vai ser publicar alguma coisa de trás, assim, sabe? Fazer um Uhum. retroativo. Então, provavelmente vou publicar pela Harper No Cavia-Chuva, O Segredo das Larvas. A Legal. editora mostrou interesse pelos dois livros. Uhum. E essa versão aí infantil de Homens Pretos Não Choram, Ah, que que legal. está chegando. Te dá um certo fôlego. Você falou de ter uma história sempre pronta em mãos, né? Então, já está ali mais ou menos encaminhado, vai passar por todos os processos da editora e te dá um tempo de novas produções, né? Essa aí, é isso aí mesmo, Ah, você pegou. legal. Interessante. Cara, que legal. E até para a gente, né, finalizar, o papo tá super legal. Acho que incrível, assim, tudo que a gente falou. Eu sempre pergunto, né, para os convidados, participantes, a indicação de um livro para os nossos ouvintes. A gente já falou bastante dos seus, né? Então, que já Claro. estão bem indicados, mas um livro, seja que te marcou, um livro que tá ali na sua cama, lendo todo dia, qual que você consegue passar para gente? Eu vou indicar O Avesso da Pele, do Jefferson Ah, Tenório. sim. Não sei se Você até você já encontrou com leu. ele recente, não foi? Você publicou? Eu Encontrei. vi Fui lá no foto. evento em Ribeirão Preto. Ah, que Foi a legal. primeira vez que eu vi o Jefferson. Ele escreveu o prefácio do meu livro, mas a gente não se conhecia Ah, pessoalmente, que né? Então legal. foi muito legal. Ele é um cara E parece um cara calminho. incrível, né? Tipo, bem simples, Pô, bem você olha pra tranquilinho. ele assim, você vê assim que ele é um cara assim calmo, tá, acho que ele fala Aham, baixo e eu falo alto, não sei o quê. aham.
Mas com um livro super potente, né? Então, Nossa, pelo amor de Deus, esse livro foi o primeiro livro que eu li e me identifiquei 100% com o personagem. Eu vi legal. muitas minhas histórias ali. É um livro que não é um livro sobre racismo, mas é um livro com personagens que passam pelas situações de Uhum, racismo, é, e aborda isso de uma forma muito sutil, muito interessante, uhum, que não é didática, menos do que didática, sabe assim, é poética. E conseguir uhum. falar desse assunto que atravessa a nossa vida com muita dor, a forma Sim. poética, interessante que o Tenório faz, eu acho genial. É um livro que eu sempre indico quando eu posso. E uma Uhum. leitura gostosa, boa, personagens profundos, interessantes. É, é uma leitura que todo mundo tinha que fazer. Assim, esse livro tem que ir para as escolas mesmo, todo Sim, mundo tem que sim. ler. E o bom é que tem chegado, né? Foi, acho, o livro mais vendido do ano passado. Foi, né? Ou E ele ganhou o foi. Jabuti. Foi, realmente ganhou o último Jabuti também. Então, é um livro que tem chegado, né? Pelo menos está na lista dos mais vendidos. Que eu acho que é Fico muito um. feliz com isso. É bem interessante. Eu acho que no outro ano foi o do Pequeno Manual Antirracista da Djamila também, né? Foi como o mais vendido. Então, eu acho que isso pode até ser um retrato, né? Bem interessante do que as pessoas têm buscado. E que bom que tem buscado Sim, que essas bom. grandes referências, né? Sim, sem dúvida. E é até bom também porque abre portas, né, para outros. Uhum. O mercado literário funciona muito assim, né? Quando você vê o livro de vampiro faz sucesso, vem uma Vem todos porrada de vampiros, né? autor de vampiro, ressuscita Anne Rice, vambora. Sim, Então tem muito isso no mercado, né? As pessoas vão procurando sim. o que tem de parecido com isso que eu gostei muito. Uhum. Então, muito importante esses autores estarem no Em holofote evidência, agora, né? né? E de repente é a falta de referência que você sentiu lá atrás, né? Os novos Exato, autores pretos hoje podem enxergar, né? No Itamar, no exato. Tenório, até em você mesmo, na Djamila, e vários outros autores, né? Isso é É muito sobre isso aí. importante, sobre sonhos, né? Sobre as conquistas e tudo mais. Cara, muito obrigado pelo papo, Ou adorei, eu que assim. agradeço. Foi uma horinha que passou super rápido, assim, Passou e mesmo. podemos falar de vários assuntos bem interessantes. Espero que tenha sido legal para você também. E para o pessoal do chat, que participou aqui com vários comentários. Então, muito obrigado novamente. Eu que agradeço, queria agradecer a todo mundo que apareceu por aí. Obrigado pelo convite, fiquei muito honrado. E vamos se ver em BH. Tô esperando. Você falou, você lembrou do Sarará, né? Evento bem Estarei legal lá. que tem aqui. Então, é isso. Vamos curtir, aproveitar. Te espero aqui. E os recadinhos finais, assim que eu encerrar a live, ela vai estar disponível na Twitch, mas eu também subo o vídeo no YouTube. Tem gente que prefere assistir lá e nas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon, para ele ficar bem acessível para todas as pessoas, beleza? Então, novamente, Volpe, pessoal do chat, muito obrigado, boa noite e tchau. Valeu, beijos. Beijo, tchau.